Bem-vindos a um novo vídeo no canal de NEGA.io, amigos. Nesta ocasião, falaremos sobre uma terra paralela bastante interessante nesta pequena seção que chamamos de Explorando o Multiverso. Já discutimos anteriormente sobre todas as informações disponíveis acerca dos universos de deuses, monstros e de The Dark Knight Returns. E hoje vamos até a Terra 898, onde o Superman não faz parte da Liga da Justiça, pois nunca foi encontrado pelos Kent. Como isso levou Lex Luthor a se tornar prefeito de Metrópolis, porque a maior equipe de heróis é rejeitada pela sociedade. O que aconteceu com o Arqueiro Verde para ficar inválido e protestar contra seus antigos companheiros? Como o Coringa conseguiu finalmente enlouquecer o Batman? Dividiremos a história em 3 partes. Ative as notificações para não perder o novo conteúdo do canal. Se você gostou muito deste vídeo, não seria nada mal compartilhá-lo com seus amigos para me ajudar na luta contra o algoritmo do YouTube? Nesta ocasião, no canal de NEGA.io, a Liga da Justiça da América, o Prego. O título refere-se a um provérbio de 1651 escrito por George Herbert, onde um pequeno prego faltante levou à perda de um reino inteiro. O mesmo ocorre nesta novela. Neste caso, um pneu furado fez com que, há 24 anos, os fazendeiros Martha e Jonathan Kent decidissem ficar em casa. Justo quando um objeto voador não identificado caiu no meio do campo. Então, se não foram eles que resgataram o pequeno tripulante, então quem foi? Pelo menos Kal-El sobreviveu? Isso descobriremos mais tarde, mas por agora vamos para o presente, onde Lex Luthor foi reeleito como prefeito de Metrópolis. Apesar de ser um homem que estabeleceu políticas rigorosas contra os meta-humanos, também se mostrou um político eficaz em seu trabalho, já que nesta cidade o desemprego, os impostos e a criminalidade são quase nulos. E por outro lado, a assistência médica e a educação têm o mais alto nível mundial. Perry White noticiava a vitória, convidando o assistente do ex-prefeito para falar sobre a proibição de atividades meta-humanas em Metrópolis. E essa pessoa era o próprio Jimmy Olsen. Apesar de jovem, era um dos mais capacitados para aconselhar a administração sobre temas de meta-humanos, já que no passado teve um pouco de história, com acidentes que temporariamente lhe concederam habilidades especiais. Como quando foi Red Devil, quando foi Turtle Boy e também Elastic Lad. Após todas essas experiências, querendo imitar seus heróis da infância, Jimmy havia refletido e comentou com Perry que os verdadeiros heróis eram as pessoas comuns. Policiais, bombeiros, paramédicos e até o prefeito fazem o bem comum, lutando para defender os direitos dos cidadãos. Durante a transmissão, Perry White menciona algo muito importante sobre os meta-humanos neste universo, e é que eles existem há décadas entre a sociedade. A primeira grande equipe de heróis foi conhecida como a Sociedade da Justiça. Eles estiveram lá quando mais precisavam, mas mesmo que os vilões tenham desaparecido, os heróis permaneceram no mundo atuando como sentinelas e protegendo os humanos do perigo. Anos depois, novos inimigos surgiram e com eles uma nova equipe de super-heróis. Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, Átomo, Caçador Marciano, Abraço e Batman. Porém, alguns meios de comunicação espalhavam o medo sobre esses heróis, pois, diferente da Sociedade da Justiça, eles eram humanos com superpoderes. A Liga era composta por um Atlante que se autoproclamava como o Senhor dos Oceanos. Também uma Amazona, 2 alienígenas, um policial extraterrestre e Batman, de natureza desconhecida. Ninguém sabia se ele era outro alienígena ou algum tipo de demônio. O único verdadeiramente humano que já pertenceu à equipe foi Oliver Queen, o Arqueiro Verde. Sua única habilidade era o domínio magnífico da arma mais humilde criada pelo homem. E infelizmente isso não foi suficiente na batalha contra Meizo, onde ele foi seriamente ferido e teve que se retirar da equipe. Nesta noite ele foi entrevistado por Perry White, onde apresentou sua versão dos fatos. Ele prontamente rotulou a Liga como traidores alienígenas. Ele afirmou que sua suposta luta contra o crime era apenas uma farsa bem planejada e que eventualmente conquistariam o mundo. Enquanto isso, a equipe de heróis assistia a essa entrevista acreditando que alguém estava forçando Oliver a dizer tais coisas. Lanterna Verde estava certo de que tudo isso era parte de uma propaganda que tinha o objetivo de alimentar o medo contra os meta-humanos. E é que no dia em que o Arqueiro Verde caiu ferido contra Meizo, Hogman também foi assassinado. Mas nada disso foi mencionado no programa do Perry. Os heróis claramente tinham diferenças por sua natureza, por sua maneira de agir, por terem ou não identidades secretas. Batman interrompe a discussão mencionando que, se as suspeitas do Lanterna estiverem corretas, é exatamente o que o inimigo buscava: dividir a equipe e vencer. Foi por isso que Jordan convocou esta reunião.
A opinião pública era importante para que os heróis pudessem continuar operando e para que as pessoas confiassem neles. O suficiente para não votar nas leis do prefeito Luthor que, segundo se dizia, essas leis estavam prestes a ser copiadas em outros lugares do mundo, devido à alta eficácia demonstrada em Metrópolis, onde o crime meta-humano não existia. A interna convidou uma jornalista correspondente de guerra ao quartel para auxiliar a Liga da Justiça, uma mulher com uma credibilidade inquestionável chamada Lois Lane. Em outro lugar, a equipe Outsiders também soube das declarações de Oliver de que todos os meta-humanos eram alienígenas. Curiosamente, após o ocorrido com Amazo, Dina Lance também renunciou à Liga da Justiça, pensando em criar essa equipe para manter Oliver Queen como líder e que sua vida tivesse um propósito. O plano falhou, mas o grupo continua ativo mesmo assim. Atualmente, eles estavam em uma missão de busca, e embora os Outsiders não interferissem nas tarefas individuais dos outros membros, era preocupante que Metamorfo não tivesse se comunicado com eles há alguns meses, e Dinah não queria decepcionar um colega novamente. De volta à Liga da Justiça, Lois se dispôs a ajudar a equipe com sua imagem pública. Algo absurdo para Batman, que só se interessava em capturar criminosos, não na opinião alheia. Lane respondeu que esse era exatamente o problema e por isso ele tinha a pior imagem de todos. Lanterna também pediu à equipe que levasse a sério uma recente descoberta, um grupo dedicado a difamar os heróis. Pessoas muito bem organizadas que levantaram suspeitas na equipe sobre um plano ainda maior. Embora Aquaman, por exemplo, dissesse que tudo era muito conspiratório para ser verdade. Enquanto isso, no Asilo Arkham, no meio de uma conversa entre Mulher-Gato e um médico, descobrimos que o comissário James Gordon foi assassinado há algum tempo. E como consequência, a polícia se armou mais para deter os criminosos. Já não era fácil ser um vilão. E pelo mesmo motivo, Selena se entregou à polícia com o objetivo de ser psicanalizada. E que de alguma forma isso pudesse contribuir para o tratamento dos internos, além de que ela limparia seu nome, claro. Essa conversa é interrompida por uma poderosa explosão causada pelo Coringa. O psicopata libertou todos os prisioneiros no manicômio graças ao fato de possuir tecnologia muito avançada. O sinal no céu foi aceso e Batman estava perdendo a paciência com sua equipe. Insistia que se juntou a eles para combater criminosos e não para perder tempo se preocupando com o que as pessoas pensam ou para falar sobre conspirações imaginárias. O grupo não descartava nenhuma possibilidade, e Batman insistia que era melhor focar a energia em procurar criminosos. Lloyd se cansou dele, dizendo que ele era seu próprio inimigo e que sua cruzada doentia seria a ruína para a Liga da Justiça. Mais cedo ou mais tarde, ele daria aos meios de comunicação os motivos necessários para tornar ilegais os meta-humanos, definitivamente. Naqueles momentos, Batman recebeu uma chamada de emergência de Robin informando sobre o que aconteceu no asilo de Arkham. Embora qualquer membro de sua equipe pudesse ter chegado bem mais rápido ao local, o morcego recusou a ajuda oferecida sem saber que seria um dos seus piores erros. As palavras de Lois Lane estavam prestes a se tornar realidade. A reunião da Liga foi declarada encerrada. Enquanto Lanterna levava Lois para a cidade, ela perguntou por que a equipe se associou a um obsessivo como Batman. Apesar de Lanterna reconhecer que ele era sinistro e cruel em seus métodos, o defendeu como um criminologista brilhante e disciplinado. Um simples humano lutando pelo bem comum. E desta maneira, Lois descobriu que, de fato, Batman não possuía poderes como muitos pensavam. Ainda assim, Lois mantinha o que havia dito antes. Para melhorar as coisas, as pessoas precisavam de alguém confiável, um campeão da verdade e da justiça. Ao se separarem, o resto dos super-heróis começou a questionar suas ações, até mesmo sua aparência. Anteriormente, Shajira culpou a Mulher Maravilha por falhar como embaixadora das Amazonas. Hug Girl dizia que os políticos só a usavam para aparecerem bem nas fotografias. Martian Manhunter não concordava com isso e considerava a Diana como a mais confiável da equipe. Por outro lado, ele não acreditava que sua aparência humanoide seria usada como publicidade negativa para atacar seus colegas. Então, apesar das palavras da Mulher Maravilha, ele decidiu se despedir e desaparecer até que as coisas se acalmassem. O resto da Liga também continuou discutindo sobre essa suposta campanha de ódio. E as leis e a percepção das pessoas pareciam estar fazendo efeito. O grupo havia começado a se dividir. Na residência do Dr. Niles Calder, a Patrulha do Destino discutia sobre as alegações de Oliver Queen contra a Liga. Eles não sabiam como seriam afetados, pois fazia tempo que não combatiam seus inimigos. Era justamente o que o doutor estava para lhes dizer. Rumores no submundo do crime indicavam que vários meta-humanos malignos foram eliminados em um golpe meticulosamente planejado. E antes de revelar mais sobre isso, a mansão foi atacada. O responsável foi um sujeito metamorfo, que conseguiu vencer a equipe sem problemas. Ao terminar esta tarefa, alguns agentes blindados ordenaram que ele se retirasse, enquanto eles cuidavam do resto.
Na cidade de Gotham, o asilo de Arkham estava cercado por um campo de força que não permitia a passagem do comissário. Bullock e seus homens, embora estranho que pareça, Robin e Batgirl podiam atravessá-lo sem problema. Batman chegou ao local e deduziu que esse nível de tecnologia era muito avançado para qualquer inimigo que eles já enfrentaram. O jogo estava claro, alguém queria os três no manicômio, mas Batman não permitiu que seus companheiros o seguissem. Naqueles momentos, Hal Jordan estava em seu apartamento recarregando seu anel de poder, embora nesta ocasião sentisse que a conexão com a bateria estava um pouco fraca. Recebeu um chamado de emergência e, apesar de ter voado rapidamente até o local, percebeu que a Terra estava coberta por um campo de força impenetrável. O chamado de emergência também era falso, era apenas a Safira Estrela. Querendo verificar que aquele escudo não afetava apenas ela, Lanterna Verde tentou destruí-lo, mas este escudo absorvia toda a energia com a qual era atingido. Safira se retirou. Deixando isso nas mãos de Jordan, Hal esteve tentando encontrar anomalias até que, fora do escudo, conseguiu vislumbrar o cadáver de Adam Strange. O campeão de Run parece ter colidido com essa barreira ao tentar se transportar para a Terra, e de acordo com o grau de decomposição, já estava aqui há pelo menos 3 meses. Como Hal havia entrado e saído da Terra várias vezes recentemente, ele deduziu que este escudo estava se tornando cada vez mais forte até se tornar impenetrável. Isso também explicava a carga mais fraca do seu anel. Não havia outra opção senão pedir ajuda externa. Para o resto dos Lanternas Verdes, o Coringa havia acabado com a vida de vários vilões facilmente. Com seu poder, ele dominou o Asilo Arkham, forçando os outros a lutarem pela própria sobrevivência. A Mulher-Gato tentou enfrentá-lo em vão. Ela foi imobilizada imediatamente e Batman chegou naquele instante para tentar deter seu inimigo. As táticas do Batman falharam. Batman também foi subjugado pelo poder do palhaço. Batgirl e Robin tentaram ajudar, mas não foram capazes de deter a ameaça. Ninguém podia parar este psicopata. Estava ansioso para se vingar do Batman por todas as vezes que foi humilhado no passado. Obrigou o morcego a observar seus companheiros sendo assassinados lentamente. Bárbara Gordon e Dick Grayson gritavam de maneira angustiante diante do sofrimento, enquanto sua pele era arrancada, na agonia. Pediam pela ajuda de seu mentor, mas este simplesmente não podia fazer nada, apenas esperar que seus apelos e as lágrimas servissem de algo. O morcego ficou sem palavras, contemplando diante dele os cadáveres de seus companheiros. Coringa estava feliz por ter se vingado até ser atacado pela Mulher-Gato. Isso interrompeu sua concentração, permitindo que um Batman furioso golpeasse brutalmente o assassino, mesmo em desvantagem de poderes. Ambos terminaram no telhado do prédio, onde policiais e meios de comunicação foram testemunhas dessa brutal surra. Esta noite, centenas de pessoas, através das notícias, observaram como o Cavaleiro da Noite assassinou o príncipe palhaço do crime. E naqueles momentos, Batman só lembrava das palavras de Lois Lane. Finalmente, ele deu razão aos meios de comunicação para poder dizer que os meta-humanos eram apenas monstros. O que acontecerá agora com Batman, que está por trás da conspiração para acabar com os super-heróis? Hal Jordan conseguirá destruir o campo de energia ao redor da Terra? Como é que este prego sujo fez com que Nova Gênesis e Apocalipse entrassem novamente em guerra? Veremos isso na parte 2 desta história, então ative as notificações para não perder o novo conteúdo. Obrigado pela visita, amigos. Nos vemos amanhã para continuar falando sobre esta terra alternativa. Meu nome é Alex, para o canal de Negaio. Até logo!